Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrese, da Igreja Unida do Jardim Ângelo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, falando sobre escatologia e sobre o tema O Milênio. Essa aqui é a aula de número 17, é a terceira parte, não sei quantas mais terão. Nossa visão é uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista. Você que está chegando agora, nós temos 29, 30 vídeos aí, já estou perdendo a conta, falando somente a respeito de escatologia. A gente procura seguir mais ou menos uma ordem cronológica, obviamente seguindo a nossa linha de raciocínio, de visão, visão dispensacionalista. A gente vem se utilizando de autores renomados. Eu não sou uma pessoa conhecida, eu sou um estudioso, eu sou um pastor conhecido na minha igreja local, no meu campo, no meu ministério e no meu rol de amigos. Então, a gente procura utilizar material de pessoas que são renomadas, né? A gente tem citado os nomes ao longo desses vídeos e a gente continua usando o material desse pessoal. A gente tem utilizado, para falar do milênio, muito material do pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, da CPAD. Né? O milênio estaríamos falando 60%, 70%, 80%, utilizando o material dele e adicionando um pouco de outros, um pouco da nossa vivência também. Tá? A gente está falando sobre fatos e aspectos do milênio. Tá? Na aula anterior já falamos 4 fatos ou aspectos e a gente vai estar falando agora do 5º aspecto. Bom, então vamos para o 5º fato ou aspecto do milênio, tá? Que seria classes de povos participantes do milênio. O milênio vai ser habitado, tá? E a gente pode dizer o seguinte: serão 2 grupos de pessoas, 2 grupos de participantes. Um participante que provou a morte e ressuscitou, e um participante que não provou a morte. Tá? Como pode ser isso? Eu te convido a assistir às aulas sobre as ressurreições, tá? Na playlist da igreja, onde eu falo a respeito das ressurreições por conta do arrebatamento da igreja, por conta também, quando eu falo do arrebatamento, porque a igreja será arrebatada, mas algumas pessoas serão ressuscitadas, ressurretas, e se encontrarão com os arrebatados nos ares. Então, se encontrarão nos ares um grupo de pessoas que ressuscitaram. Tá? Nós falamos também, quando nós estudamos as ressurreições, que haverá um segundo episódio na segunda ressurreição, porque ela acontece em 2 fases, que é por conta do arrebatamento da igreja, para que haja o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, e há também uma ressurreição que acontece pós-período da grande tribulação, que são aqueles que aceitaram Jesus e morreram durante o período da tribulação, então, que aceitaram Jesus no período, ou que eram crentes, mas que não tinham uma vida adequada, que não subiram e se firmaram durante a tribulação e acabaram morrendo. Ok? E nós temos também os santos do Velho Testamento que estarão ressuscitando. Então, há promessas, quando nós estudamos as 70 semanas de Daniel, nós falamos a respeito que há uma promessa que os santos do Velho Testamento ressuscitariam também. Então, a gente acredita que é esse momento que Cristo vem com a igreja, volta com a sua noiva, com a sua esposa agora. Então,
esses participantes, eles adentram o milênio. Então, os santos do Antigo Testamento, tá? Os santos do Novo Testamento, chamados de igreja, ok? Que morreram e ressuscitaram, tá? E também os santos oriundos da grande tribulação, aqueles que, por algum motivo, ressuscitarão para entrar no milênio, tá ok? Então, três grupos de pessoas que farão parte dos glorificados, tá? E tem também aqueles que não morreram, tá? Mas eles passaram pela grande tribulação e sobreviveram aos juízos, ao juízo das nações, e eles adentram o milênio. Quem são? São os judeus salvos que restaram, ok? São as nações gentílicas, ok? Que foram absolvidas do julgamento das nações. Nós temos também um outro grupo, que serão aqueles que aceitaram a Jesus no período da grande tribulação, tá ok? E agora adentram. Então nós estamos falando, são os gentios, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha. Tá? E também aqueles que nascerão durante o período do milênio, porque no milênio haverá nascimentos, ok? Então, aqueles que nascerem durante o período do milênio farão também parte dos participantes, tá ok? É importante a gente lembrar, né, que aqueles que têm o seu corpo glorificado, tá, ressurreto, eles já tinham um local na presença de Deus. E agora eles continuam tendo acesso à presença de Deus. Eles continuam tendo o direito de subir e de ir até a presença de Deus. Eu precisei interromper aqui, que a gente está fazendo em casa. Então, às vezes algum barulho acaba interrompendo, né? Mas as pessoas que terão o corpo glorificado serão como anjos, não terão as limitações físicas, ok? Terão acesso aos céus, ok? A presença imediata de Deus e à terra, ok? Necessariamente, não terão que ficar aqui, tem acesso a subir e descer. Alguém pode falar que isso é meio fantasioso, tá? Mas se olharmos que o Senhor Jesus, quando ele foi morto e ressuscitou, ele ficou 40 dias em nosso meio com um corpo glorificado e depois foi assunto aos céus, né? Ele esteve na presença dos dois discípulos do caminho de Emaús e eles não notaram que era um corpo glorificado, não notaram, ok? Não notaram diferença, só perceberam que era o Senhor Jesus, embora o Senhor tinha fechado a sua visão, os seus olhos, né? Mas só perceberam quando o Senhor Jesus desaparece. Eles notaram que o corpo ardia, tá? Maria Madalena reconheceu a voz do Senhor, né, no sepulcro. Então, nós falamos muito sobre corpos ressurretos, tá? Não é o foco aqui, não é o momento. Nós temos aí três aulas, né? 3 partes falando sobre ressurreições, o mundo dos mortos, que vai te dar uma riqueza de detalhes, vai dizer como serão os corpos, né? Porque seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Eu não quero voltar a esse assunto, ok? Para não tomar muito tempo do milênio. Mas são 2 grupos que vão adentrar o milênio e que vão habitar, os habitantes do milênio, tá ok? O 6º aspecto a respeito dos fatos e aspectos do milênio, o 6º aspecto seria: o templo milenar será reconstruído. Haverá um templo, o templo será reconstruído. Eu já ouvi falar muitas coisas, né, que já existem faculdades
para preparando os sacerdotes para o futuro, para o tempo milenial, milenar. Já existe, você vai encontrar na internet muito material. Há quem diga que o material já está pronto, que em pouquíssimo tempo tem tecnologia para reerguer o templo em pouquíssimo tempo, ok? A verdade há uma promessa que no milênio haverá um templo, ok? E a gente encontra isso, tá? Em Zacarias capítulo 6, versículo 12, 13 e 15. Vamos ver. E fala-lhe, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Tá? E aqueles que estão de longe virão e edificarão o templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto sucederá assim se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Eu gostaria de frisar aqui o seguinte, olha que interessante. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Tá? Duas funções. E o próprio versículo fala que são duas funções. E conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Ambos os ofícios, tá? Eu queria chamar a atenção o seguinte. Quando nós fomos lá para Melquisedeque, ele tinha duplo ofício. Ele era rei e sacerdote. Quando nós entramos no período da lei, e Melquisedeque, ele antecede o período da lei, tá ok? Ele está numa outra dispensação. Tá? A Bíblia fala que Abraão vai até Melquisedeque e entregou dízimos a ele. E Melquisedeque, tipificando a Santa Ceia, oferece a ele pão e vinho. Okay? E a Bíblia inclusive fala em Hebreus, aos Hebreus, que o menor entrega o dízimos ao maior. Tá? Então, Abraão está diante de alguém que é superior a ele, Melquisedeque, que é uma figura mística. Eu não quero entrar nesse mérito, mas muitos tipificam, eu tipifico também como o Senhor Jesus. É a tipificação de Cristo. Tá? A Bíblia fala que ele não tem genealogia. Essa figura mística, né, não tem genealogia. Tá? Tipo assim, não tem princípio, não tem fim. Ele tipifica algo que é eterno. Bom, aí vem a dispensação da lei. Na dispensação da lei, nós temos da tribo de Judá os reis. E nós temos da tribo de Levi os sacerdotes. A tribo de Levi cabia um ofício. A tribo de Judá acabou se instituindo o ofício dos reis. Inclusive a Bíblia sabe que de Judá viria o Messias. Ok? Quando a gente vê lá em Hebreus, falando a respeito do dízimo, né, nós vemos a dispensação da lei entregando dízimos. A Bíblia fala assim, Levi entregou dízimos, né, a Melquisedeque. De que forma? Quer dizer, a lei entregou dízimos através de Levi, a dispensação da graça. Se nós olharmos a dispensação de Melquisedeque, Abraão foi o quê? Ele foi salvo pela graça, ele creu. Né? Então, a gente tem uma centelha da graça naquele momento. Aliás, a graça está em toda a Bíblia, não é só a dispensação específica, mas nós vemos a graça de Deus, a benignidade dele em toda a Bíblia. Ok? Então, a gente vê ali, Melquisedeque, ele tinha duplo ofício. Durante a lei, ou era rei ou era sacerdote. Tá? Mas, no período mileniar, haverá um que terá duplo ofício. E quem que é esse?
é o Senhor Jesus. Lá em Hebreus fala que ele é sacerdote, não segundo a ordem sacerdotal da lei, mas segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Jesus é de uma linhagem sacerdotal que não é arônica, né? Ele não vem de Arão, ok? Mas a sua linhagem sacerdotal, ela é a linhagem de Melquisedeque, onde se fundem na mesma pessoa rei e sacerdote, tá ok? Então, essa é a única pessoa capaz de poder reinar no milênio. Somente o Senhor Jesus, o Messias, rei e sacerdote, tá? Bom, esse templo, eu precisaria de ler 4 capítulos de Ezequiel 40 a 44, para poder dar detalhes desse templo. O tempo não permite, ok? Mas leia em casa a descrição completa do templo de Ezequiel 40 ao 44, tá? Mas eu gostaria de ler um trecho, pelo menos, de 43, capítulo 43, que está dentro do 40 ao 44, né? 43, do 4 ao 9. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Caminho da porta é um local do templo, tá ok? É um local de Jerusalém, ok? Eu estou me segurando para falar algumas coisas, senão o tempo vai se estender. Tem muito assunto sobre esse caminho da porta, ok? Cuja face está para o lado do oriente. Um barulho aqui, caiu um lenço aqui. Então vamos lá. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Ele levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior. Eis que a glória do Senhor encheu a casa. Eu ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa, e um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do teu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Né? É um trecho que é tirado durante a descrição do templo, tá ok? É importante a gente mencionar também que nesse período a cidade de Jerusalém ela vai ser ampliada, tá? Há promessas para isso. Salmo 102:16, quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Jeremias 31, 38, 40. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Jeremias 31, 38 ao 40, tá? São os novos limites da cidade de Jerusalém. Note o seguinte, não vai se encontrar a presença da arca nessa nova Jerusalém, ok? Por quê? Porque a arca, ela representava o Senhor, a presença de Deus. Agora Deus já estará presente através do seu Filho Jesus Cristo, então não há mais a necessidade da arca, ela não é citada. Bom, nós vamos falar agora do sétimo aspecto ou fato do milênio, ok?
alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados e observados por Israel com a participação dos gentios. Aí alguém pode falar, pai, espera um pouquinho só. Isso aí não foi coisa da época da lei? Tá. Eles não serão observados, tá, com a função que eles tinham. Tá? Eles serão comemorados, ok? Como se fosse um memorial. Tá? Hoje nós tomamos a Santa Ceia em memória do Senhor Jesus. Toda vez que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, né? Até que ele venha e a gente está anunciando ele. Então, é um memorial. Tá? Então, a Santa Ceia, ela revive o momento glorioso da morte e ressurreição. Estamos anunciando para as gerações presentes que ele morreu e ressuscitou. Tá? E o que acontece? E aqueles sacrifícios que aconteciam? Eles tipificavam Jesus. Eles eram uma profecia do que Jesus iria fazer. Então, as nações que estarão no milênio serão ensinadas através desses sacrifícios. Cada vez que se celebrar um sacrifício, vai se dizer, olha, lá no passado, ele apontava para o Messias, apontava para Jesus, que ia subir, o Cordeiro de Deus, tal, apontava para ele. E as nações e as pessoas que forem nascendo no milênio vão participar e tendo sempre em mente, da mesma forma como cada vez que nós participamos da ceia, a gente lembra. Porque vou dizer uma coisa, se nós não participássemos da ceia, a gente ia esquecer de muita coisa. Então o Senhor deixou. É como se fosse um lembrete, né? E eles serão, tá? Tem até aqui anotado, é muito interessante, ó. Não trata-se mais de aguardar o cumprimento, tá, ok? Eles faziam sem saber, eles faziam sacrifícios sem saber que um dia eles se cumpririam, tá, ok? Porque eram sombras das coisas futuras, ok? Agora é o objetivo de comemorar que aconteceu, olha, foi falado e aconteceu, né? É motivo de comemoração, tá? A gente vai ler, eu vou ler aqui, ó. Aliás, é muito importante ler Ezequiel, do 45, do versículo 21 ao 46, 24. Fala um pouco a respeito disso que a gente está comentando, tá? O Velho Testamento também falava a respeito da festa dos tabernáculos, tá? Que apontava para o milênio. A gente vai ler os trechos, tá? A gente encontra em Levítico, capítulo de número 23, 33 ao 44. Paciência aí, mas é importante, né? São textos que a gente não gosta de ler. As pessoas não gostam de Levítico, de Ezequiel, Jeremias. É mais gostosinho ler Evangelho, né? Quando lê, né? Então, mas é importante a gente ler para compreender. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhidos do fruto da terra, celebrarei
a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas, e salgueiras e ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias, por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, e no 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Levítico 23, do 33 ao 44. Ainda sobre a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, 16 ao 19, rapidinho. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, olha os que restaram, tá? Está falando pós juízo das nações. Subirão de ano em ano para adorar o rei. As nações subirão para adorar, cumprirão a festa dos tabernáculos, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Então está profetizado que a festa dos tabernáculos ela vai continuar no milênio, celebrado pelos gentios também. Toda a terra. Quando fala assim que este evangelho do reino será pregado sobre toda a terra, é no milênio. Tem gente que acha que Jesus não vai arrebatar a igreja enquanto todo mundo não for evangelizado. Não é isso que diz a Bíblia? Continuando. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir, olha, quem se recusar a adorar ao Senhor no milênio e não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a sua chuva. Tudo bem, não quer adorar? A chuva não vai cair. Tá? Não vai cair chuva, vão reter os céus, as bênçãos de Deus. Vai passar dificuldade. Tá? E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Olha, tem gente que acha que o Senhor é só amor, né? Mas ele é justiça também, tá ok? Esses crentes mimimi aí que não conseguem ver um Deus que aperta um pouco, né? A Bíblia fala que a caminho que ao homem parece ser bom, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor exerce, né? Ele exerce meios de nos conduzir àquilo que é certo, tá? E esse será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Zacarias 14, 16 ao 19, tá? A festa da Páscoa, tá? Ela também voltará a ser celebrada no período do milênio. No primeiro mês, do dia 14 do mês, tereis Páscoa, uma festa de 7 dias, pão ázimo se comerá. Ezequiel 45, 21. Tá? Nós estamos falando, Ezequiel está falando das profecias do milênio, e aí ele pega e cita, né? Eu não estou lendo lá Levítico, eu estou lendo exatamente lá em Ezequiel. Tá? A festa da lua nova vai se repetir, e a gente vê isso em Isaías. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor.
toda a carne. Não é só Jerusalém, não é só o judeu, não é dispensação da lei. Isaías 66, 21 até o 23, tá ok? Tá de bom tamanho o sétimo aspecto. Tá, a gente vai falar agora do oitavo fato ou aspecto do milênio, tá? Os judeus possuirão toda a terra prometida. Isso nunca aconteceu. Então, não existe um período na história da humanidade onde Israel gozou plenamente desse direito, tá ok? Que é um território que vai desde o rio Eufrates, tá? Ou vai desde o do Mediterrâneo até o rio Eufrates. A gente vai dar uma lida aqui. Gênesis 15, 18 fala assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Também Gênesis 17, 8. E te darei a ti a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Tá? Esse momento não aconteceu ainda. Tá? Gênesis 17, 8. Êxodo 23, 21. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Êxodo 23, 31. Tá? O território que Deus tem para Israel, ele está, grande parte dele, lugar seco, desértico, lugar morto, né? E se nós lermos o capítulo 48 de Ezequiel, a gente vai ver que Deus vai dividir a terra em 12 faixas, uma faixa para cada tribo, ok? E como é que ele vai fazer para resolver esse problema da terra seca, árida, né? A Bíblia fala de um volumoso rio que Deus irá conceder, tá? Deixa eu ver aqui, que ele vai fazer fluir, tá? Esse rio volumoso, ele está em Ezequiel 47, 1 ao 12. Vamos ver. Depois disso me fez voltar para a porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Ele me fez sair pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar, e disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Olha, um lugar seco, árido, agora com abundância, tem água, tem vida, tem luz, né? Abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem para o deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Olha, está falando do Mar Morto aqui, ó. Então a água vai saindo do altar, vai passando pelo deserto, o deserto vai florescer,
árvores vão nascer, vai chegar até o Mar Morto e essas águas vão curar o Mar Morto, ok? As águas do Mar Morto tornarão saudáveis, tá? Eu andei vendo aí gente falando que já está dando água pura. Eu não gostaria de acreditar nesse tipo de ensinamento, tá ok? Eu creio que no milênio isso vai acontecer. São promessas específicas para o milênio. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo que quer que entre neste rio. O Mar Morto, tudo que entrar vai sobreviver. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde o Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, peixe de boa qualidade. Isso é milênio, é viver as bênçãos de Deus na sua plenitude. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Você precisa de sal também, né? Ok? E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a árvore, a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Olha que coisa linda, né? A natureza mantendo a saúde no milênio, tá ok? Se haverá remédio, então haverá doença no milênio. Aí você tem o remédio. Haverá fome, você tem alimento, ok? Ezequiel 47, do 1 ao 12 foi o que eu li, tá? E o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Profecia milenial, Isaías 35, 1. É uma coisa tremenda, né? Chuvas copiosas caindo, né? É como você pegar o Amazonas e levar lá para o deserto, né? Levar vida, levar abundância, flora, fauna, tudo, né? O Egito e a Síria serão nações tementes e unidas com Israel. Tá? A gente vê isso em Isaías 19, 21 ou 25. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Vai se fazer conhecer. O Egito vai temer ao Senhor. E os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirão o Senhor, olha que interessante, e ferirá o Senhor o Egito, ferirá e o curará. Pode ser que num dado momento o Egito desobedecerá, e ele vai, fere, e ele cura, ele faz a chaga, ele cura, né? E converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-ão às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Que coisa linda! Tá? Isso só vai ser possível no milênio. O Egito e a Síria, os assírios que são inimigos de Israel, né? Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os... né? Que coisa tremenda, né? Os egípcios, junto com os assírios e Israel, unidos por Deus para abençoarem, serão o centro da terra, para abençoarem toda a terra. Me remete a José do Egito, que coisa interessante, né? E José é o grande provedor, né? Deus usando o Egito agora, instrumento, né, nas mãos do tipo Jesus, José, né? Que coisa tremenda. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo, bendito, voltando, naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra.
porque o Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Olha como Deus trata, né? Isaías 19, 21 ao 25. Tá? Deus é um Deus que coloca limites, inclusive no milênio. Olha que interessante. E se a família dos egípcios não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado das nações. Nós já lemos isso na festa das nações, tá? Eu quero chamar a atenção o seguinte, olha que coisa bonita que tem aqui, ó. Eu preciso olhar as colinhas aqui, senão não tenho tudo na cabeça, né? Difícil. Graças a Deus, né? A Assíria que o Senhor menciona aqui, a Síria antiga, tá? Quando foi a data, tá? Hoje compreende os territórios da Síria e parte do Iraque. Quem diria, hein? Edom, Moabe e Amon pertencerão a Israel. Vamos ver aqui algumas passagens. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também serão uma possessão, pois Israel fará proezas. Números 24, 17 ao 18. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filistia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Salmo 68, 9. Deus unificando regiões, povos que obedecem, né? Antes voarão sob os ombros dos filisteus aos ocidente, juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e em Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão, nações inimigas de Israel. Né? Isaías 11, 14. Olha também aqui em Ezequiel 36, 33, e fica implícito aqui um vasto programa de reconstrução. Né? Olha, assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares devastados pela grande tribulação. E a terra assolada será lavrada, e em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam, e dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden. Né? O mundo pós-grande tribulação vai ficar como o jardim do Éden. E as cidades solitárias, assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós que eu, Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, Senhor, o disse e eu farei. Um plano de restauração para o milênio. Ezequiel 36, 33 ao 36. Que coisa linda, né? Deus utilizando-se de Israel, né? Como instrumento dele aqui na terra. Israel vai ser respeitado, Israel vai ser procurado, vai continuar. Hoje já é referência, Israel vai ser elite mundial. Deus tem propósitos com Israel no milênio. Será um milênio judaico. Né? Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, e em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o seu propósito, do seu coração maligno. Jeremias 3,17. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Zacarias 8,23.
Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, olha, 10 homens de todas as nações, pegando nas vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Meu Deus do céu, que coisa linda. Israel, referência para o mundo. As pessoas querem encostar, eu quero andar junto com você. As nações desejarão andar com Israel. Reconhecerão a presença de Deus em Israel. E Israel vai compreender o seu papel. Israel falhou no seu propósito no passado. Se nós olharmos nos Salmos, Deus fez Israel, Deus levantou Israel para que fosse um povo que abençoasse toda a terra. Mas Israel se fechou em si e não abençoou os povos. Não compreendeu o seu real propósito, ser bênção para as nações, para que todos os povos olhassem para Israel e falassem, olha, que povo é esse? É um povo diferente. Israel seria a referência. Israel não compreendeu, se fechou em si. Deus manda seu filho Jesus. Só que as promessas de Deus para Israel teriam que se cumprir e elas vão na sua plenitude. Todas as alianças acontecerão. Olha isso de novo. Zacarias 8:23. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Eles verão Deus em Israel e quererão estar com Israel. Que você tire lições disso. Hoje a igreja tem que mostrar que tem Deus nela. Hoje a igreja ela tem que mostrar para o mundo que ela tem a presença de Deus. E as pessoas têm que desejar Deus olhando para nós. A Bíblia fala que nós somos a carta escrita. Deus fala com os povos através de nós. Somos embaixadores de Cristo. A igreja está cumprindo esse papel. A igreja está na posição de levar a Cristo e anunciar. Né? E voltando para o milênio, por que Deus ele fará tudo isso em Israel? Porque o nosso próximo aspecto ou fato é que Israel, número 9, será uma bênção para o mundo. E a gente começa a parte 4, iremos para a parte 4 na próxima aula, falando sobre isso. Deus abençoe e até a próxima. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!